Vocês já se perguntaram como uma simples caixa de botões pode salvar a vida de alguém? Pois foi com os botões da caixinha de costura da minha mãe que eu comecei a traçar minha libertação. Mas vamos com calma, porque essa história tem muitos retalhos para contar. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Me chamo Gersina Aparecida Juvência, tenho 83 anos e nasci em São João del Rei, um cantinho abençoado de Minas Gerais. Hoje resolvi abrir meu coração para contar uma história que ficou guardada dentro de mim por tanto tempo que já estava pesando na alma desta velhinha. Às vezes a gente guarda certas coisas por tanto tempo que elas viram pedra dentro da gente. E hoje sinto que é hora de quebrar essa pedra. Nasci numa casa simples na beirada da cidade, dessas com quintal grande de terra batida, com pé de manga, goiaba e jabuticaba. Meu pai, seu Odorico, trabalhava na fábrica de tecidos da cidade. Homem trabalhador, de poucas palavras, que saía antes do sol nascer e voltava quando as primeiras estrelas já estavam no céu. Já minha mãe, Dona Adelina, era costureira de mão cheia, daquelas que transformava qualquer retalho em obra de arte. Foi com ela que aprendi o valor de cada pedacinho de pano, cada botão, cada linha. Nossa casa era pequena para o tamanho da família. Éramos 5 irmãos. Eu, a única menina no meio de 4 meninos. O Jeremias, o mais velho, tinha 5 anos a mais que eu. Depois vinha o Osmar, 3 anos mais velho. Eu era a do meio, a Gersina, como me chamavam. E depois vinham os mais novos. O Alcides, 2 anos mais novo, e o Gumercindo, que era 5 anos mais novo que eu, o caçulinha da família. Ah, que saudade daqueles tempos de inocência! Vocês que estão me assistindo aí de casa, de que lugar do Brasil vocês são? Deixa nos comentários para essa vovó ficar sabendo, viu? E já aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Esta velhinha aqui fica muito feliz de saber que tem gente do outro lado me ouvindo. Voltando para minha infância. A vida era simples, mas não era fácil. Meu pai ganhava pouco na fábrica e minha mãe complementava a renda costurando para as famílias mais abastadas da cidade. Desde pequena, eu ajudava ela, primeiro enfiando linha na agulha. Tinha os olhos bons, viu? Depois aprendendo os primeiros pontos. Até que aos 10 anos já sabia fazer barra de calça e pregar botão direitinho. A casa onde a gente morava era de pau a pique, dessas com chão de terra batida que a gente jogava água toda manhã para não levantar poeira. Não tinha banheiro dentro não, era aquela casinha no fundo do quintal. E o banho era de bacia ou na biquinha que vinha do morro. Mas era nosso cantinho, nosso lar. E por mais simples que fosse, a gente tinha orgulho dele. Os meninos dormiam todos juntos num quarto, em 2 colchões de palha no chão. Eu tinha um cantinho só meu, separado por uma cortina que minha mãe fez com retalhos coloridos. Não era um quarto de verdade, mas era meu espaço, o único pedacinho de privacidade que eu tinha naquela casa cheia de homem. A escola ficava longe, quase 1 hora de caminhada. Eu ia todo dia, chovesse ou fizesse sol, porque minha mãe dizia que estudo era a única herança que ela podia me deixar. Os meninos iam também, mas o Jeremias e o Osmar logo pararam para ajudar na renda da casa. Só eu continuei, porque minha mãe teimou que menina precisa saber ler e escrever direito para não depender de homem nenhum. Ai, como eu gostava da escola! Era um prédiozinho simples de 2 salas só, com uma professora para cada 2 séries. A Dona Ordália, minha professora, era severa, mas justa. Tinha a letra mais bonita que já vi na vida e me ensinou a gostar das histórias, das palavras, dos livros. Ela dizia que eu tinha pendor para as letras e sempre me emprestava livros do acervo particular dela. No recreio, eu ficava sempre com as mesmas amigas, a Divanira, a Isolina e a Anastácia. A gente brincava de roda, de amarelinha. E às vezes, quando tinha sorte, comia uma goiabada com queijo que a Divanira trazia da casa dela. A família dela tinha um sítiozinho e era um pouco melhor de vida que a minha. Em casa, nos fins de semana, a vida era trabalho misturado com as poucas brincadeiras que o tempo permitia. Ajudava minha mãe a lavar roupa no tanque, a varrer o terreiro, a cozinhar o feijão com arroz de todo dia. Mas também tinha as horas boas, quando a gente sentava na varanda depois do jantar para ouvir meu pai contar histórias de assombração que arrepiavam os cabelos da gente. O Jeremias, meu irmão mais velho, era o queridinho do meu pai.
Desde cedo mostrou jeito para mecânica, consertava tudo que aparecia pela frente, desde o rádio velho até a bicicleta enferrujada que meu pai achou no lixo da fábrica. Era esperto, falava bem, e todo mundo dizia que esse menino vai longe. Eu admirava ele, sabe? Achava que não existia ninguém mais inteligente no mundo. Já o Osmar era o quietão. Não falava muito, vivia com cara fechada, mas tinha uma força danada. Com 14 anos, já carregava saco de cimento nas costas sem reclamar. Começou a trabalhar cedo como ajudante de pedreiro e dava quase todo o dinheiro para minha mãe, guardando só um troquinho para comprar cigarro escondido. Ele nunca foi muito de estudar, mas tinha uma inteligência diferente, daquelas que a gente percebe no olhar atento, observando tudo. O Alcides, meu irmão mais novo, era o mais parecido comigo no temperamento. Gostava de ler, de ouvir as histórias da Dona Ordália, e tinha uma memória prodigiosa. Decorava poesias inteiras depois de ouvir uma vez só. A gente brincava junto, ele não ligava de brincar com menina, e muitas vezes a gente se escondia no quintal para ler os livros que eu trazia da escola. E o Gumercindo, o caçulinha, esse era na alegria da casa. Tinha um sorriso que iluminava tudo, mesmo quando a vida estava difícil. Inventava brincadeiras do nada, fazia a gente rir com as palhaçadas dele e era o xodó da minha mãe. Todo mundo mimava ele um pouquinho, até meu pai, que não era de demonstrar afeto. A infância, apesar de todas as dificuldades, tinha uma certa doçura. A gente não tinha muito, mas tinha o essencial: comida na mesa, mesmo que fosse só feijão com angu em alguns dias, um teto, roupas, remendadas, mas limpas. E principalmente tinha o amor da minha mãe, que era como um cobertor quentinho que envolvia todos nós. As tardes de domingo eram especiais. Depois da missa na igreja matriz, a gente voltava para casa e minha mãe fazia um almoço caprichado. Quando dava, tinha até uma carninha. Depois, eu e ela sentávamos na varanda com a caixinha de costura, enquanto os meninos jogavam bola no terreiro. Aquela caixinha era um tesouro para mim, cheia de botões coloridos, retalhos, linhas de todas as cores. Cada botão tinha uma história que minha mãe contava enquanto me ensinava os pontos mais difíceis. Esse verde veio do vestido da Dona Marcolina, que era esposa do prefeito. Esse dourado era do paletó de casamento do seu Juvenal da farmácia. Eu ficava imaginando as histórias por trás de cada peça de roupa, de cada retalho. A vida seguia assim, simples e previsível, até que fiz 11 anos e as coisas começaram a mudar. Foi como se uma nuvem escura, dessas que trazem tempestade forte, começasse a se formar no horizonte da minha vida. Mas isso eu conto daqui a pouco. O tempo em São João del Rei tinha um ritmo próprio, marcado pelos sinos das igrejas que tocavam diferentes melodias em cada hora do dia. Até hoje posso fechar os olhos e ouvir aqueles sinos, como se estivesse lá, sentada na varanda de casa, com os pés descalços balançando no ar. A cidade em si era um encanto, com suas ladeiras de pedra, suas igrejas barrocas, as casas coloniais coloridas. Nos dias de festa, como a Semana Santa, a cidade inteira se transformava. As ruas eram enfeitadas com tapetes de serragem colorida, as procissões passavam com velas acesas e o cheiro de incenso misturado com flores enchia o ar. Eu adorava esses momentos, ficava maravilhada com a beleza de tudo. Na escola, além de aprender a ler e escrever, eu descobri a paixão pelos livros. Dona Ordália percebeu meu interesse e começou a me emprestar livros do acervo pessoal dela. Foi assim que conheci histórias que me transportavam para longe daquela realidade simples. Conheci Monteiro Lobato, José de Alencar e até mesmo alguns livros traduzidos que ela tinha, como As Viagens de Gulliver e Robinson Crusoe. Cada livro era uma janela para um mundo diferente, uma possibilidade de sonhar com outros lugares, outras vidas. Em casa, eu tinha poucos momentos para ler. Era sempre entre uma tarefa e outra, ou à noite, à luz de lamparina, quando todos já estavam dormindo. Meu pai não via muita utilidade nos livros para uma menina como eu. Dizia que livro não enche barriga de ninguém. Mas minha mãe sempre me defendia. Dizia que conhecimento nunca é demais. Minha mãe... Dona Adelina era uma mulher extraordinária, daquelas que a vida dobra, mas não quebra.
Nascida numa fazenda perto de Tiradentes, veio para a cidade ainda mocinha para trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família rica. Foi lá que aprendeu a costurar com a patroa, que era modista, e viu o talento que minha mãe tinha. Com o tempo, ganhou uma máquina de costura velha de presente e começou a costurar por conta própria. Conheceu meu pai num baile de São João. Casaram-se 6 meses depois, e assim começou nossa família. Minha mãe me ensinou coisas que não se aprendem em livro nenhum. Me ensinou a ter dignidade mesmo na pobreza, a manter a cabeça erguida mesmo quando faltava o que comer, a encontrar beleza nas coisas simples, num pôr do sol, numa flor que nascia no meio do quintal, num retalho de tecido colorido. A vida é feita de retalhos, Gersina, ela dizia, e cabe a nós costurar esses retalhos da melhor maneira possível. Com meu pai, a relação era mais distante. Seu Odorico era um homem fechado, daqueles que acreditam que demonstrar afeto é sinal de fraqueza. Ele não era mau, entenda bem. Só não sabia expressar o que sentia. Às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, eu flagrava ele olhando para mim com um brilho diferente nos olhos, um quase sorriso no canto da boca. Nesses momentos raros, eu sabia que, do jeito dele, ele me amava. Os domingos, como já contei, eram dias especiais. Depois da missa e do almoço, às vezes a gente pegava a trilha que subia o morro atrás de casa e ia até uma pequena cachoeira que ficava escondida entre as pedras. A água era gelada, cristalina, e a gente passava horas ali, nadando, rindo, esquecendo por um tempo das dificuldades da vida. No caminho de volta, a gente colhia frutas. Goiaba, jabuticaba, quando era época, até mesmo algumas pitangas que cresciam selvagens nas encostas. Chegávamos em casa com a barriga cheia de fruta e a alma lavada da água limpa da cachoeira. As noites em casa eram sempre as mesmas. Depois do jantar, a gente sentava na varanda ou ao redor da mesa, à luz do lampião. Minha mãe costurava, meu pai consertava alguma coisa ou simplesmente fumava seu cigarrinho de palha. E nós, crianças, ou fazíamos a lição da escola, ou ouvíamos as histórias que meu pai contava quando estava de bom humor. Eram histórias do tempo dele de menino, de caçadas na mata, de assombrações que apareciam nas encruzilhadas, de tesouros enterrados pelos bandeirantes. A gente ouvia tudo de olho arregalado, acreditando em cada palavra. O Gumercindo, coitado, às vezes tinha pesadelo depois, de tanto medo que sentia. E assim foi minha infância. Entre a simplicidade de casa, a magia dos livros na escola, as brincadeiras com meus irmãos e amigas, e o trabalho que começava cedo. Porque em casa de pobre, criança vira adulto antes da hora. Até que chegou aquele ano em que fiz 11 anos, e tudo começou a mudar. Não de uma vez, não como um raio que cai do céu, mas devagar, como uma nuvem que vai escurecendo o dia aos poucos, tão devagar que quando você percebe, já está no meio da tempestade. Foi logo depois do meu aniversário de 11 anos que senti as primeiras mudanças. Lembro que naquele dia minha mãe fez um bolinho de fubá. Não tinha vela nem presente, mas tinha o carinho dela e o sorriso do meu pai, que era raro como diamante. O Jeremias, meu irmão mais velho, já estava com 16 anos e trabalhava com meu pai na fábrica de tecidos. Tinha crescido de repente, como aquelas plantas que esticam da noite para o dia, e agora era quase um homem, com voz grossa e pelos no rosto. Naquela época, meu corpo também começava a mudar. Minha mãe percebeu e me chamou para uma conversa séria, na beira do tanque, enquanto lavávamos roupa numa manhã de sábado. Gersina, agora você tá virando mocinha. Precisa ter mais cuidado se dar ao respeito, ela disse, esfregando um lençol com força no tanque de cimento. Explicou as coisas da vida com palavras simples, mas diretas, do jeito dela. Não entendi tudo na hora, mas guardei cada palavra. Foi mais ou menos nessa época que notei o Jeremias me olhando diferente. No começo, eram só olhares demorados quando eu trocava de roupa atrás da cortina de retalhos. Eu sentia aqueles olhos me queimando mesmo sem ver, e passei a me trocar mais rápido, sempre com medo de que a cortina não escondesse tudo. Num domingo de chuva, quando meus pais tinham ido visitar minha avó doente no sítio e levaram o Gumercindo junto, fiquei em casa com meus outros irmãos. O Osmar tinha saído com os amigos e o Alcides estava na casa do vizinho. Eu estava sozinha com o Jeremias, costurando um retalho na varanda, quando ele sentou do meu lado, perto demais. "Que você tá fazendo, Sina?"
Ele perguntou usando o apelido que só ele me chamava. Fazendo uma colcha de retalhos que mãe me ensinou. Respondi sem tirar os olhos do trabalho. Ele ficou me olhando em silêncio. E então, num movimento repentino, pegou na minha mão. Não era um toque de irmão. Era outra coisa, que fez meu coração acelerar de medo. Suas mãos estão ficando de moça, ele disse, passando o dedo pela minha palma de um jeito que me deu um arrepio ruim na espinha. Tá ficando bonita, Sina. Puxei minha mão depressa e me levantei. Vou fazer um café, falei e corri para a cozinha, deixando minha costura para trás. Fiquei lá o máximo que pude, esperando que ele esquecesse aquela ideia estranha que parecia ter passado pela cabeça dele. Mas não esqueceu. Nas semanas seguintes, sempre que ficávamos sozinhos, ele arranjava um jeito de me tocar. Um esbarrão no corredor estreito, uma mão no meu cabelo dizendo que tinha uma folha, um abraço demorado demais quando eu voltava da escola. Cada vez eu me esquivava, cada vez ficava com mais medo. Até que um dia, meus pais foram à cidade vizinha vender uns bordados da minha mãe e comprar tecido. Era dia de semana. Eu tinha acabado de voltar da escola. O Osmar estava trabalhando, o Alcides tinha ficado de castigo na escola e o Gumercindo tinha ido com meus pais. Eu estava sozinha em casa, arrumando a cozinha, quando ouvi a porta bater. Era o Jeremias, que devia estar no trabalho. "O que você está fazendo em casa essa hora?" Perguntei, estranhando. "Tava passando mal. Pai deixou eu sair mais cedo", ele disse, mas não parecia doente. Tinha um brilho estranho nos olhos, inquieto, como bicho acuado. Tentei sair da cozinha, passar por ele, mas ele bloqueou a passagem. "Aonde você vai com tanta pressa, Sina?" perguntou, com um sorriso que nunca vou esquecer. Vou terminar minha lição", gaguejei, tentando passar de novo. Foi quando ele me agarrou pelo braço com força. "Não vai não, fica aqui comigo." O que aconteceu depois ainda dói tanto que as palavras fogem. Só sei que gritei, chorei, implorei, mas ninguém ouviu, ninguém veio. Quando acabou, eu estava jogada no chão da cozinha, tremendo como vara verde, sentindo uma dor que não era só do corpo. Era uma dor da alma, um rasgo no coração que parecia que nunca ia cicatrizar. Ele se arrumou, me olhou de cima e disse, como se nada tivesse acontecido: "Se contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. E se acreditarem, vão dizer que foi sua culpa, que você provocou, entendeu?" Balancei a cabeça, incapaz de falar. Quando ele saiu, me arrastei até o tanque e me lavei, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse apagar o que tinha acontecido. Chorei até não ter mais lágrimas, e então vesti minha roupa, arrumei a cozinha e sentei na varanda, olhando para o nada, me sentindo vazia como uma casca de cigarra. Quando meus pais voltaram, eu já tinha me recomposto por fora. Por dentro, estava destroçada. Minha mãe me olhou de um jeito estranho, como se percebesse que algo tinha mudado, mas não perguntou nada. Talvez não quisesse saber. Achei que tinha sido só aquela vez, que ele tinha feito o que queria e ia me deixar em paz. Que engano. Foi só o começo de um pesadelo que duraria anos. O Jeremias começou a arrumar desculpas para ficar sozinho comigo. Saía do trabalho mais cedo, fingia estar doente, mandava os outros irmãos fazerem algo longe de casa. E cada vez que ficávamos a sós, acontecia de novo. Eu tentava fugir, me esconder, mas nossa casa era pequena demais. Não havia onde me esconder. Pensei em contar para minha mãe, várias vezes cheguei a abrir a boca para falar, mas então lembrava das palavras dele. "Ninguém vai acreditar em você. E se fosse verdade? E se minha mãe achasse que era minha culpa? Ou pior, e se ela acreditasse em mim, mas não pudesse fazer nada, porque dependíamos do dinheiro que o Jeremias trazia para casa?" Então eu calei. Calei e aguentei, me sentindo cada vez mais suja, mais envergonhada, mais culpada. Comecei a ir mal na escola. Eu que sempre tinha sido boa aluna. Dona Ordália notou a mudança. Chegou a perguntar se estava tudo bem em casa, mas menti. Disse que estava só cansada. Foi mais ou menos nessa época que o Osmar, meu outro irmão mais velho, começou a notar alguma coisa. Tinha dias que, quando o Jeremias me abordava, eu conseguia fugir e me trancar no quartinho dos fundos onde guardávamos lenha. Ficava lá horas, tremendo, até ter certeza que ele tinha desistido. Numa dessas vezes, quando finalmente saí do meu esconderijo,
Dei de cara com o Osmar. Que você estava fazendo lá? Ele perguntou desconfiado. Nada, só pegando lenha, menti. Ele olhou para minha mão vazia, sem lenha nenhuma, e franziu a testa. Tá com medo de alguma coisa, Gersina? Quase contei. Ali, naquele momento, quase deixei escapar tudo. Mas então vi o Jeremias parado na porta da cozinha, me olhando com aqueles olhos que prometiam o pior se eu falasse. Engoli o choro e balancei a cabeça. Não, só estava procurando uma coisa que perdi. O Osmar não acreditou, deu para ver na cara dele, mas também não insistiu. Nos dias seguintes, notei que ele começou a ficar mais tempo em casa, como se estivesse de olho. O Jeremias percebeu também e por um tempo me deixou em paz. Achei que tinha acabado. Que o Osmar, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, tinha me salvado só com sua presença. Mas estava enganada. Numa noite, acordei com barulho de discussão. Era o Jeremias e o Osmar, lá fora no quintal, falando baixo, mas com raiva. Eu sei o que você anda fazendo, ouvi o Osmar dizer. Não sou bobo. Não sabe de nada, respondeu o Jeremias. E se soubesse, o que ia fazer? Contar pro pai? Ele não ia acreditar em você. Vou ficar de olho, Jeremias. Se encostar um dedo nela de novo, vai fazer o quê? Me bater? Você sempre foi frouxo, Osmar. Sempre foi o segundo melhor. O pai gosta mais de mim, a mãe gosta mais de mim, todo mundo sabe. Houve um barulho de empurrão, de briga começando, mas logo parou. Ouvi passos se afastando e depois silêncio. Deitei de novo, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. O Osmar sabia. Não tudo, talvez, mas sabia que algo estava errado. E tinha tentado me defender. No dia seguinte, o Osmar não olhou para mim no café da manhã, mas o Jeremias sim. Me encarou com um sorriso de canto de boca, como se tivesse ganhado alguma coisa. Nesse dia, quando voltei da escola, encontrei os dois na varanda, conversando como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Estranhei, mas continuei meu caminho para dentro de casa. Gersina, vem cá, chamou o Jeremias. Parei, o corpo todo tenso, pronta para correr. Não precisa ter medo, ele disse, ainda sorrindo. Só quero que você resolva uma coisa pra gente. Me aproximei devagar, desconfiada. O Osmar estava sentado, com uma expressão estranha no rosto. Não consegui decifrar se era raiva, vergonha ou outra coisa. Eu e o Osmar estamos com uma dúvida, continuou o Jeremias. Quanto tempo você aguenta sem chorar? Não entendi a pergunta. Como assim? É um jogo novo que inventamos, ele explicou com aquele sorriso que me dava arrepios. Eu digo que você aguenta 5 minutos sem chorar. O Osmar acha que você não aguenta nem 3. Foi então que entendi o horror do que estava acontecendo. Não era só o Jeremias agora. O Osmar, que eu achei que ia me proteger, tinha se juntado a ele naquele jogo doentio. Não sei o que o Jeremias disse ou fez para convencer ele, mas ali estavam os dois, me olhando como se eu fosse um animal numa arena. Não quero jogar, falei, a voz mal saindo. Não tô perguntando se você quer, disse o Jeremias, segurando meu braço com força. Vamos lá para trás. O lugar lá para trás era um quartinho de ferramentas no fundo do quintal, longe o suficiente da casa principal para ninguém ouvir nada. Eles me arrastaram até lá, me empurraram para dentro e fecharam a porta. O que aconteceu naquele quartinho é algo que tento esquecer todos os dias da minha vida. O Jeremias fez o que sempre fazia, enquanto o Osmar ficava num canto, olhando, às vezes rindo, às vezes só observando em silêncio. Em algum momento, ouvi ele dizer: já passou dos 3 minutos e ela não chorou. Você ganhou dessa vez. Quando acabou, eles me deixaram lá, jogada no chão de terra do quartinho, como uma boneca de pano velha que ninguém quer mais. Ouvi o Jeremias dizer, antes de fechar a porta: amanhã a gente tenta de novo. Aposto que ela chora em menos de 2 minutos. E assim começou o jogo mais perverso que alguém poderia imaginar. Dia após dia, quando conseguiam me pegar sozinha, me levavam para o quartinho e faziam suas apostas. Hoje ela chora em menos de 5 minutos, dizia um. Aposto que aguenta 10, respondia o outro. E eu, no meio daquele horror, tentava não chorar. Não por causa da aposta deles,
mas porque cada lágrima parecia dar mais prazer àqueles monstros que um dia foram meus irmãos. Tentei contar para minha mãe uma vez. Esperei até ficar sozinha com ela, enquanto lavávamos roupa. Mãe! Comecei, a voz tremendo. O Jeremias e o Osmar estão fazendo uma coisa ruim comigo. Ela parou de esfregar o lençol e me olhou, séria. Que tipo de coisa? Abri a boca, mas as palavras não saíram. Como explicar aquele horror? Como colocar em palavras o que nem eu mesma conseguia entender direito? Vendo minha hesitação, ela voltou a esfregar o lençol. Se for briga de irmão, vocês que resolvam. Já tô cansada de ficar apartando vocês. Cresceram, tem que aprender a se entender. Percebi que ela não queria ouvir. Talvez suspeitasse de algo, talvez até soubesse, mas não queria enfrentar aquela verdade. Era mais fácil fingir que era só briga de irmão. Algo normal, algo que todo mundo passava. Naquele dia, algo morreu dentro de mim. A esperança, talvez. A crença de que alguém iria me salvar. Percebi que se quisesse sair daquele inferno, teria que ser por minha própria conta. Os meses foram passando e o jogo deles continuava. Às vezes eram dias seguidos, às vezes passava uma semana sem nada acontecer, me dando a falsa esperança de que tinha acabado. Mas sempre voltava, sempre. O Gumercindo e o Alcides, meus irmãos mais novos, pareciam alheios a tudo. O Gumercindo era muito criança ainda. Vivia no mundo dele de brincadeiras e fantasias. O Alcides, mais observador, às vezes me olhava de um jeito estranho, como se percebesse que algo estava errado, mas nunca perguntou nada. Enquanto isso, eu ia me fechando. Na escola, parei de levantar a mão para responder as perguntas. No recreio, ficava sozinha num canto, evitando minhas amigas. Em casa, falava o mínimo possível, fazia minhas tarefas em silêncio, tentava me tornar invisível. Achava que se ninguém me notasse, talvez me deixassem em paz. Mas eles sempre me encontravam, sempre arrumavam um jeito. Foi numa tarde de sábado, quase um ano depois do começo daquele pesadelo, que algo mudou. Eu estava na cozinha, ajudando minha mãe a preparar o jantar, quando ela pediu: Gersina, vai lá no quartinho pegar um pouco de mandioca que tá guardada no saco. Meu corpo gelou. O quartinho, o lugar das apostas, o lugar do horror. Não consegui me mover. Que foi, menina? Tá surda? Vai buscar a mandioca, minha mãe repetiu. Eu não posso ir lá, respondi tremendo. Como assim não pode? Tá doente? Não, é que eu tenho medo daquele quartinho. Minha mãe me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Medo de quê? De aranha? De rato? Deixa de bobagem, Gersina. Tá grandinha já para essas frescuras. Nesse momento, o Jeremias entrou na cozinha. Que foi, mãe? Sua irmã que tá com medo de ir no quartinho buscar mandioca. Dá para acreditar? Já com quase 12 anos e com medo de quartinho. O Jeremias sorriu. Aquele sorriso que só eu conhecia o verdadeiro significado. Deixa que eu vou com ela, mãe. Protejo ela das aranhas. Minha mãe assentiu, aliviada por resolver o problema. Vão lá então e voltem logo que a comida tá quase pronta. Não tive escolha a não ser ir. No caminho até o quartinho, o Jeremias não disse nada, mas eu podia sentir a expectativa emanando dele. Quando chegamos, ele abriu a porta e fez um gesto para eu entrar. Entrei, tremendo, já sabendo o que viria a seguir. Mas então, algo diferente aconteceu. Antes que ele pudesse fechar a porta atrás de nós, ouvimos a voz do Osmar. Que vocês estão fazendo? O Jeremias se virou, irritado. Nada que te interesse. Vieram buscar mandioca? Perguntou o Osmar se aproximando. Cadê ela então? A gente ainda não pegou. Ah, é? E por que fechou a porta então? Os dois se encararam por um momento tenso. Eu fiquei parada, entre os sacos de mandioca, observando aquela troca silenciosa de olhares que parecia dizer muito mais do que palavras poderiam expressar. Vamos fazer a aposta agora? Disse finalmente o Osmar com uma voz estranha. Aqui? Com a mãe esperando a gente voltar? O Jeremias deu de ombros. Por que não? É até melhor, tem que ser rápido. Aposto que ela chora em menos de 2 minutos hoje. E eu aposto que ela não chora, respondeu o Osmar, para minha surpresa.
Aposto que hoje ela não derrama uma lágrima sequer. Algo na voz dele me fez olhar com mais atenção. Havia um brilho diferente nos olhos do Osmar, algo que não consegui identificar na hora. Ele continuou: na verdade, aposto que ela nunca mais vai chorar por sua causa, Jeremias. Foi quando notei que o Osmar tinha uma das mãos atrás das costas, escondendo algo. O Jeremias também notou, porque deu um passo para trás. O que você está escondendo aí? O Osmar não respondeu. Em vez disso, olhou para mim e disse: pega o saco de mandioca e volta para casa, Gersina. Agora. Não pensei duas vezes. Peguei o saco mais próximo e corri para fora do quartinho, passando pelos dois sem olhar para trás. Corri até ficar sem fôlego, só parando quando cheguei à cozinha, onde minha mãe continuava preparando o jantar, alheia a tudo. Cadê seus irmãos? Ela perguntou, sem tirar os olhos da panela. Já vem, consegui responder, colocando o saco de mandioca sobre a mesa. Naquela noite, o Jeremias e o Osmar voltaram para casa separados. Primeiro o Osmar, com um corte no lábio e os nós dos dedos esfolados. Depois, o Jeremias, com um olho roxo e uma expressão de ódio que dava medo. Que aconteceu com vocês? Perguntou meu pai ao ver o estado dos dois. Caí, respondeu o Osmar. Também caí, disse o Jeremias, sem olhar para o irmão. Meu pai balançou a cabeça, desconfiado, mas não insistiu. Em nossa família, não se falava muito sobre problemas. Enterrava-se eles bem fundo, como segredos que ninguém queria desenterrar. Naquela noite, deitada no meu cantinho atrás da cortina, fiquei pensando no que tinha acontecido. O Osmar tinha me defendido? Tinha brigado com o Jeremias por minha causa? Ou era só mais uma parte do jogo deles, alguma disputa de poder que eu não entendia? Não sabia a resposta, mas uma coisa era certa: algo tinha mudado. E eu precisava descobrir o que, antes que fosse tarde demais. Nos dias que se seguiram àquela briga no quartinho, percebi uma mudança na dinâmica entre meus irmãos. O Jeremias e o Osmar mal se falavam, e quando precisavam, era com palavras curtas, olhares duros. À mesa, sentavam o mais longe possível um do outro. No quarto que dividiam com os outros meninos, dormiam em cantos opostos. Meus pais notaram, claro. Impossível não notar aquela tensão cortante que pairava no ar como fumaça de fogão a lenha. Mas, fiéis à tradição de nossa família de empurrar os problemas para debaixo do tapete, não perguntaram nada. Talvez achassem que era só uma briga de irmãos, coisa passageira que se resolveria sozinha com o tempo. Para mim, aqueles primeiros dias foram estranhos. Um alívio misturado com medo. Alívio porque pela primeira vez em quase um ano, eu podia andar pela casa sem o pavor constante de ser puxada para algum canto escuro. Medo porque sabia que aquela trégua podia acabar a qualquer momento. Uma semana depois da briga, o Osmar me encontrou sozinha no quintal, estendendo roupa no varal. Se aproximou devagar, como quem não quer assustar um passarinho. "Você tá bem?" ele perguntou, sem me olhar nos olhos. Fiquei tensa, minhas mãos tremendo enquanto prendia um lençol com pregadores de madeira. "Tô", respondi, seca. "O Jeremias, ele te deixou em paz esses dias?" Continuei meu trabalho, fingindo concentração nas roupas molhadas. Deixou. Ele ficou em silêncio por um tempo, chutando pedrinhas no chão de terra. Parecia querer dizer algo, mas não encontrava as palavras. Por fim, falou baixinho. "Ele não vai mais te incomodar, eu garanto." Olhei para ele pela primeira vez, tentando entender o que estava acontecendo. Por que agora ele queria me defender, depois de meses participando daquele jogo horrível? "Por quê?" consegui perguntar. O Osmar desviou o olhar, uma mistura de vergonha e raiva passando pelo seu rosto. "Porque eu devia ter impedido desde o começo, porque..." Ele não terminou a frase. Deu meia volta e foi embora, me deixando ali com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa ficou clara. Alguma coisa tinha quebrado entre eles, alguma aliança doentia tinha se rompido. Nas semanas seguintes, notei algo estranho. O Osmar parecia estar sempre por perto quando o Jeremias estava em casa. Se eu estava na cozinha e o Jeremias aparecia. Minutos depois, o Osmar também chegava, com alguma desculpa esfarrapada. Se eu ia buscar água no poço e o Jeremias se oferecia para ajudar,
o Osmar largava o que estava fazendo e vinha junto. Era como se ele tivesse se tornado minha sombra protetora, embora nunca falássemos sobre isso. Nunca mencionávamos o passado, o que tinha acontecido no quartinho, as apostas, nada disso. Era como um acordo silencioso. Ele me protegeria, e em troca, fingíamos que nada tinha acontecido. O Jeremias, por sua vez, parecia ter recuado, mas eu podia sentir o ódio emanando dele como calor de brasa. Às vezes o pegava, me olhando com aqueles olhos que pareciam querer me engolir viva. Nesses momentos, meu sangue gelava nas veias, e eu sabia que ele só estava esperando uma oportunidade, um momento de descuido. Foi mais ou menos nessa época que comecei a sonhar em fugir. Tinha quase 12 anos, era ainda uma menina, mas a ideia de escapar daquela casa, daquela cidade, daquela vida, começou a crescer dentro de mim como uma semente teimosa. Para onde iria? Como sobreviveria? Não sabia, mas a vontade estava lá, crescendo a cada dia. Comecei a guardar coisas escondidas numa sacola de pano velha, um vestido extra, algumas moedas que conseguia pegar sem que ninguém notasse, um pedaço de sabão, uma fita de cabelo que ganhei da Divanira. Era pouco, quase nada, mas era meu plano de fuga, minha esperança secreta. O tempo foi passando e uma rotina estranha se estabeleceu em nossa casa. O Jeremias e o Osmar continuavam naquela guerra fria. Eu continuava na minha vigilância constante e meus pais continuavam fingindo que tudo estava bem. O Alcides, sempre observador, às vezes me perguntava o que estava acontecendo, mas eu desconversava. O Gumercindo, ainda pequeno, parecia o único verdadeiramente alheio a toda aquela tensão. Até que chegou o meu aniversário de 12 anos. Não houve comemoração, como sempre. Na nossa casa, aniversário era só mais um dia, com a diferença que minha mãe fazia questão de preparar alguma comida que a gente gostava. No meu caso, era canjica doce, que ela fez naquela noite com o pouco de açúcar que tínhamos. Estávamos todos à mesa, comendo em silêncio. Meu pai tinha tido um dia difícil na fábrica e estava mais carrancudo que o normal. Minha mãe servia a canjica, e o Gumercindo falava sem parar sobre um sapo que tinha encontrado no caminho da escola. Foi quando o Jeremias falou, do nada. 12 anos. Tá virando mocinha, hein, Gersina? Já tá na idade de casar. Congelei com a colher a meio caminho da boca. Aquela voz, aquele tom, me trouxeram de volta todos os pesadelos que eu tentava esquecer. Que bobagem é essa? Minha mãe respondeu, franzindo a testa. Ainda é uma menina. Menina não, mãe, insistiu o Jeremias, me olhando de um jeito que me deu calafrios. Já tá virando mulher. Logo, logo vai ter algum rapaz interessado nela. Para com isso, disse o Osmar, largando a colher no prato com força. Deixa ela em paz. O Jeremias sorriu, aquele sorriso que só eu e o Osmar conhecíamos o verdadeiro significado. Que foi, Osmar? Tá com ciúmes? Também tá de olho nela? Meu pai bateu na mesa com força, fazendo os pratos pularem. Chega dessa conversa, que indecência é essa na hora da janta? Respeitem sua irmã. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. O Jeremias continuou sorrindo, mas não disse mais nada. O Osmar tinha o rosto vermelho de raiva. Meus pais trocaram um olhar que não consegui decifrar. E eu só queria desaparecer. Sumir daquela casa, daquela família, daquela vida. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto de sapé, ouvindo os barulhos da casa, o ronco do meu pai, o vento nas frestas da janela, os grilos lá fora, e planejando como escapar, como sobreviver, como começar uma vida nova longe dali. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, acordei com gritos. Era minha mãe, na cozinha, berrando como nunca tinha ouvido antes. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei uma cena que jamais vou esquecer. Minha mãe, de joelhos no chão, segurando uma caixinha de madeira aberta e vazia. A caixinha onde ela guardava o dinheiro da família, escondida embaixo de uma tábua solta. Roubaram! Ela gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Roubaram nosso dinheiro, todo o dinheiro que a gente juntou pro remédio da avó. Meu pai estava ao lado dela, o rosto uma máscara de pedra. Os meninos foram chegando um a um, atraídos pelos gritos.
Primeiro o Alcides, depois o Gumercindo, os olhos arregalados de susto. Depois o Osmar, sem camisa, os cabelos desgrenhados de quem acabou de acordar. Por último, o Jeremias. Mas não era o Jeremias de sempre. Estava arrumado, com uma trouxa de roupa debaixo do braço, como quem está de saída. Meu pai o viu e entendeu na hora. Foi você, disse, não uma pergunta, mas uma constatação. O Jeremias não negou. Ficou parado na porta da cozinha, olhando pra gente com uma expressão que misturava desafio e desdém. Vou embora. Cansei dessa miséria. Com o nosso dinheiro? Minha mãe gritou, se levantando. O dinheiro pro remédio da sua avó? Como pôde, Jeremias? Ele deu de ombros como se aquilo não fosse nada. Vocês juntam mais. Eu preciso mais que ela. Foi quando o Osmar avançou, rápido como um gato, e agarrou o Jeremias pela gola da camisa. Devolve o dinheiro, seu desgraçado. Os dois começaram a brigar ali mesmo, na frente de todo mundo. Não era como as brigas de criança que tinham quando pequenos. Era violento, brutal, anos de raiva e ressentimento explodindo de uma vez. Meu pai tentou separar, mas era como tentar parar uma enchente com as mãos nuas. Em meio à confusão, o Jeremias gritou, apontando para mim. Pergunta para ela, pergunta para Gersina o que a gente fazia no quartinho. Pergunta para sua filhinha querida como ela chorava. O mundo pareceu parar por um segundo. Todos os olhares se voltaram para mim, em pé na porta da cozinha, tremendo como vara verde. Minha mãe, com uma expressão que nunca vou esquecer, choque, confusão e algo mais profundo, mais doloroso. Meu pai, a mão congelada no ar, como se tivesse virado estátua. O Alcides e o Gumercindo sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo terrível. E então o Osmar, aproveitando o momento de distração, deu um soco tão forte no Jeremias que ele caiu para trás, batendo a cabeça na quina da mesa. Houve um som horrível, como de um coco se quebrando, e então sangue, muito sangue, escorrendo pelo chão de terra da cozinha. Os minutos seguintes foram de puro caos. Minha mãe gritando por socorro, meu pai correndo para levantar o Jeremias que não se movia. O Osmar parado, olhando para as próprias mãos como se não reconhecesse elas. E eu, paralisada na porta, incapaz de me mover, de falar, de pensar. O Jeremias foi levado às pressas para o pequeno hospital da cidade, carregado por meu pai e um vizinho que ouviu os gritos. Ficamos em casa, num silêncio pesado como chumbo. Ninguém falava, ninguém se olhava nos olhos. Era como se fôssemos todos estranhos, de repente, unidos apenas pelo horror do que tinha acabado de acontecer. Horas depois, meu pai voltou, sozinho. Seu rosto estava mais velho, mais cansado do que eu jamais tinha visto. Sentou na cadeira da cozinha, olhou pra gente, eu, minha mãe, meus irmãos, e disse as palavras que mudaram nossas vidas para sempre. O Jeremias não resistiu. Morreu antes de chegar no hospital. O silêncio que se seguiu foi como um abismo, profundo e escuro, engolindo todos nós. Minha mãe caiu de joelhos, um grito mudo congelado na boca aberta. O Gumercindo começou a chorar, sem entender direito o que estava acontecendo. O Alcides abraçou ele, os olhos fixos no chão. E o Osmar simplesmente saiu pela porta, sem dizer uma palavra, sem olhar para trás. Não o vimos pelo resto do dia, nem pela noite. Quando a polícia veio, no dia seguinte, porque claro que vieram, uma morte assim não passa despercebida, mesmo numa cidade pequena. Ele já tinha sumido, fugido, desaparecido como fumaça no vento. As perguntas começaram. O que aconteceu? Por que brigaram? Tinha bebida envolvida? Drogas? Mulher? Meu pai respondeu o que pôde, o mínimo possível. Falou do dinheiro roubado, da briga, do acidente. Não mencionou as palavras do Jeremias sobre mim, sobre o quartinho. Talvez tenha esquecido, no meio de tanto horror. Ou talvez, como sempre fizemos em nossa família, preferiu enterrar aquilo bem fundo, onde ninguém pudesse desenterrar. Os policiais anotaram tudo, disseram que procurariam o Osmar, mas não pareciam muito empenhados. Em uma cidade onde os recursos eram escassos, um rapaz que foge depois de uma briga com o irmão não era exatamente prioridade.
especialmente quando as evidências apontavam para um acidente, não para um assassinato premeditado. Nos dias que se seguiram, nossa casa se tornou um lugar de sombras e sussurros. O enterro do Jeremias foi rápido, com poucos presentes além da família. As pessoas olhavam para a gente na rua com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Na escola, eu sentia os olhares, ouvia os cochichos quando passava. A menina cujo irmão mais velho morreu numa briga com o outro irmão, que fugiu. Se antes eu sonhava em fugir, agora me sentia presa não só àquela casa, mas à tragédia que tinha se abatido sobre nós. Como poderia ir embora e deixar minha mãe, que chorava o dia inteiro pelos cantos? Meu pai, que tinha envelhecido 10 anos em uma semana? Meus irmãos mais novos, assustados e confusos? E havia mais. Uma pergunta que ninguém fazia em voz alta, mas que pairava no ar como um fantasma. O que o Jeremias quis dizer com aquelas palavras antes de morrer? O que acontecia no quartinho? Por que eu chorava? Uma noite, quase 2 semanas depois da tragédia, minha mãe veio até meu cantinho, atrás da cortina. Sentou na beirada da minha esteira, me olhou por um longo tempo no escuro e então perguntou, a voz baixa e trêmula: "É verdade, Gersina? O que o Jeremias falou? Sobre o quartinho?" Senti um nó na garganta, um peso no peito tão grande que mal conseguia respirar. Queria contar, queria despejar tudo, todo o horror, toda a dor. Mas olhando para ela, o rosto magro de tanto chorar, os olhos fundos de quem não dorme, o corpo curvado pelo peso de perder um filho e ver outro fugir, não consegui. Como poderia colocar mais esse fardo sobre os ombros dela? Como poderia destruir a imagem que ela tinha do filho que acabara de enterrar? Não, mãe. Menti. As lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto. Não sei do que ele estava falando. A gente só brigava às vezes, como irmãos normais. Ela me olhou por mais um tempo, como se tentasse enxergar a verdade através da escuridão. Então, assentiu devagar, passou a mão no meu cabelo como fazia quando eu era pequena e saiu sem dizer mais nada. Nunca mais falamos sobre isso. Nunca mais mencionamos as palavras do Jeremias, o que acontecia ou não no quartinho, os motivos reais da briga fatal. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso para enterrar aquela verdade junto com ele, deixá-la apodrecer debaixo da terra onde ninguém pudesse vê-la ou senti-la. Mas eu sabia. E o peso daquele segredo, somado ao peso da culpa, porque sim, me sentia culpada, como se de alguma forma tudo aquilo fosse minha responsabilidade, era quase insuportável. Os meses foram passando. A vida de alguma forma continuou. Meu pai trabalhava mais horas na fábrica, tentando compensar a perda do dinheiro e dos 2 filhos mais velhos que ajudavam na renda. Minha mãe costurava até tarde da noite, os olhos vermelhos de cansaço e lágrimas. O Alcides, com apenas 11 anos, começou a fazer bicos depois da escola, carregando compras na feira, varrendo à frente das lojas. O Gumercindo, ainda muito pequeno para trabalhar, se tornou quieto, retraído, como se tivesse envelhecido de repente. E eu me tornei uma sombra. Ia para a escola, voltava, ajudava em casa, fazia minhas obrigações como um autômato. Por fora, funcionava. Por dentro, estava morta. Ou pelo menos, achava que estava. Até que um dia, quase um ano depois da tragédia, algo aconteceu. Estava no quintal, estendendo roupa no varal, quando vi alguém se aproximando pelo caminho que vinha da estrada. De longe, parecia um andarilho. Roupas surradas, barba por fazer, magro como um cão de rua. Mas quando chegou mais perto, meu coração disparou. Era o Osmar. Larguei o lençol molhado que estava pendurando e fiquei parada, sem saber o que fazer. Correr para dentro e chamar meus pais? Gritar por ajuda? Fugir? Antes que pudesse decidir, ele já estava no portão, me olhando com aqueles olhos que pareciam muito mais velhos do que seus 17 anos. "Oi, Gersina", ele disse, a voz rouca como quem não fala há muito tempo. Não respondi. Não conseguia. Minha garganta estava seca como palha. "Não precisa ter medo", ele continuou, mantendo distância. "Não vim para ficar. Só precisava saber se você tá bem." Encontrei minha voz, finalmente. "O que você tá fazendo aqui? A polícia tá te procurando."
Ele deu um sorriso triste. Eu sei, não vou ficar muito. Só precisava ver vocês uma última vez antes de ir embora de vez. Ir para onde? Pro Rio. Arrumei trabalho num navio. Vou ser marinheiro. Marinheiro. A palavra soou estranha, quase mágica. Imaginei o Osmar num navio grande, navegando por mares desconhecidos, longe daquela cidade, daquela casa, daquelas memórias. Gersina, ele disse, a voz mais séria agora. Eu sinto muito, por tudo. Pelo que ele fez com você. Pelo que eu fiz, ou não fiz. Por ter demorado tanto para te defender. Senti as lágrimas vindo, mas as segurei. Tinha chorado demais por eles, por tudo aquilo. Por que você não me defendeu antes? Por que participou daquele jogo? Ele desviou o olhar, a vergonha clara em seu rosto. Porque era covarde. Porque tinha medo dele. Porque parte de mim queria ser como ele. Ser o favorito. Ser admirado. E achei que se fizesse o que ele queria. Não terminou a frase. Não precisava. Eu entendia. De um jeito distorcido e terrível. O Jeremias sempre tinha sido o sol em nossa casa, e todos nós, de uma forma ou de outra, orbitávamos ao redor dele, buscando sua luz, seu calor, sua aprovação. Você contou para os nossos pais? Ele perguntou depois de um silêncio. Sobre o que acontecia no quartinho. Balancei a cabeça. Não, nunca. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. É melhor assim. Ia matar eles de desgosto, especialmente agora. Ficamos em silêncio por um tempo, o vento balançando as roupas no varal, o sol começando a se pôr atrás das montanhas. Tantas coisas não ditas entre nós, tantos fantasmas, tantas feridas abertas. Tenho que ir, ele disse finalmente. O trem sai antes do amanhecer. Você não vai entrar? Ver os pais? O Alcides e o Gumercindo? Ele balançou a cabeça. Não posso. Seria pior para eles me ver e depois me perder de novo. E se alguém me reconhecer na cidade, melhor assim. Não argumentei. Parte de mim queria que ele ficasse, enfrentasse as consequências, desse aos nossos pais a chance de se despedirem. Mas outra parte entendia sua decisão, seu desejo de deixar aquele passado para trás, de começar uma vida nova, longe dali. Cuida deles, Gersina. Ele pediu, já se afastando. E cuida de você. Não deixa o que aconteceu te destruir. Você é forte. Sempre foi mais forte que todos nós. E então ele se foi, sumindo no caminho da mesma forma que tinha aparecido, como uma miragem, um sonho, um fantasma. Fiquei olhando até não poder mais vê-lo, sentindo um estranho misto de tristeza e alívio. Naquela noite, deitada no meu cantinho atrás da cortina, fiquei pensando nas palavras dele. Você é forte. Sempre foi mais forte que todos nós. Era verdade? Eu me sentia tudo, menos forte. Me sentia quebrada, suja, perdida. Mas talvez houvesse uma força em sobreviver, em continuar, mesmo depois de tudo, em não deixar que o horror do passado determinasse o futuro. Talvez a verdadeira força estivesse não em esquecer, mas em lembrar e ainda assim seguir em frente. Com esse pensamento, adormeci. E pela primeira vez em muito tempo, não tive pesadelos. Nos meses que se seguiram à visita do Osmar, algo começou a mudar dentro de mim. Foi lento, quase imperceptível no começo, como uma semente que germina debaixo da terra antes de mostrar os primeiros brotos. As palavras dele, você é forte, sempre foi mais forte que todos nós, ecoavam na minha cabeça nos momentos mais inesperados. Enquanto lavava roupa no tanque, enquanto ajudava minha mãe a preparar o jantar, enquanto caminhava para a escola, os pés descalços na poeira da estrada, forte. Eu, a menina que tinha sido vítima por tanto tempo, que tinha se calado, se escondido, se feito pequena para não ser notada? Que tipo de força era essa que ele via em mim e eu mesma não conseguia enxergar? Estava com 13 anos nessa época, no limiar entre a infância e a adolescência. Meu corpo mudava, ganhando curvas que me deixavam desconfortável, lembretes constantes daquele tempo de horror. Mas minha mente também mudava, de formas que eu ainda não compreendia totalmente. Na escola, a dona Ordália notou a diferença.
Um dia, depois da aula, me chamou para ficar mais um pouco. Fiquei tensa, achando que tinha feito algo errado. Gersina, ela disse sentando na carteira ao meu lado, em vez de ficar atrás da mesa grande da professora. Notei que você voltou a participar das aulas, a levantar a mão para responder, a entregar as lições caprichadas como fazia antes. Dei de ombros, sem saber o que responder. Era verdade. Aos poucos, tinha voltado a me interessar pelos estudos, a me perder nas histórias dos livros, a sentir aquela antiga paixão pelo conhecimento que o horror tinha quase apagado. Fiquei feliz em ver isso. Ela continuou. Depois de tudo o que aconteceu na sua família, bem, muitos no seu lugar teriam desistido de estudar, de sonhar, mas você não. Você tem algo especial, Gersina. Uma força interior, uma luz que nem as piores tempestades conseguem apagar. Lá estava aquela palavra de novo. Força. Primeiro o Osmar, agora a Dona Ordália. Seria possível que eles vissem algo em mim que eu mesma não via? Queria te dar um presente, ela disse, tirando de sua bolsa um caderno novo, de capa dura e folhas amareladas. É um diário, para você escrever seus pensamentos, seus sentimentos. Às vezes, colocar para fora o que nos aflige é o primeiro passo para curar as feridas da alma. Peguei o caderno com cuidado, como se fosse algo precioso. Nunca tinha tido um diário. Na verdade, nunca tinha tido um caderno só para mim, que não fosse para lições da escola. Obrigada, Dona Ordália, murmurei, emocionada. Use-o bem, ela respondeu, com um sorriso. As palavras têm poder, Gersina. Poder de destruir, mas também de curar, de transformar. Nunca se esqueça disso. Naquela noite, escondida atrás da minha cortina de retalhos, abri o diário pela primeira vez. A página em branco me encarava, um desafio, uma possibilidade. O que escrever? Como começar a despejar ali tudo que estava preso dentro de mim há tanto tempo? Peguei o lápis e, hesitante, escrevi uma única linha. Meu nome é Gersina e estou tentando ser forte. Foi o começo. Nas noites seguintes, depois que todos dormiam, eu escrevia à luz fraca de uma vela. No início, eram coisas simples, do dia a dia. O que tinha comido no almoço, o que a professora tinha ensinado, uma flor bonita que tinha visto no caminho da escola. Mas aos poucos, comecei a escrever sobre coisas mais profundas. Sobre a saudade do Osmar, apesar de tudo. Sobre os pesadelos que ainda me acordavam algumas noites, suada e tremendo. Sobre a culpa que sentia pela morte do Jeremias, mesmo sabendo que não tinha sido minha culpa. E, finalmente, sobre o que tinha acontecido no quartinho. Pela primeira vez, coloquei em palavras todo o horror, toda a humilhação, toda a dor. Escrevi páginas e páginas, as lágrimas manchando o papel, a mão doendo de tanto apertar o lápis. Quando terminei, era quase madrugada e me sentia diferente. Não curada, não completamente. A ferida ainda estava lá. Mas era como se tivesse limpado ela, tirado um pouco do veneno que a infectava há tanto tempo. As palavras da Dona Ordália voltaram à minha mente. As palavras têm poder. Ela estava certa. Colocar minha dor no papel tinha sido como tirar um peso das costas, mesmo que momentaneamente. Se as palavras escritas tinham esse poder, que poder teriam as palavras faladas? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça por dias, semanas. Observava como as pessoas usavam as palavras ao meu redor. Como meu pai, com poucas palavras ríspidas, conseguia fazer o Alcides se encolher de medo. Como minha mãe, com palavras doces, acalmava o Gumercindo depois de um pesadelo. Como a Divanira, minha amiga da escola, com palavras venenosas disfarçadas de preocupação, espalhava fofocas sobre as outras meninas. Palavras, tão simples, tão comuns e ainda assim tão poderosas. Foi mais ou menos nessa época que o Alcides, então com 12 anos, começou a mudar. Sempre tinha sido o mais parecido comigo, quieto, estudioso, observador. Mas depois da tragédia com nossos irmãos mais velhos, algo nele se transformou. Começou a andar com meninos mais velhos, a matar aula, a chegar em casa cheirando a cigarro. Meus pais, ainda mergulhados em seu próprio luto, mal notavam. Ou se notavam, não tinham energia para lidar com mais esse problema. Uma tarde,
Voltando da escola, encontrei o Alcides escondido atrás do barracão onde guardávamos lenha, fumando um cigarro com um menino que eu não conhecia. Quando me viu, o Alcides jogou o cigarro no chão, pisando nele rapidamente. Que você tá olhando?" ele perguntou na defensiva. "Nada", respondi, continuando o meu caminho. Mas aquela cena ficou comigo. O Alcides estava mudando, se transformando, seguindo um caminho perigoso que, eu temia, poderia levá-lo a se tornar alguém como o Jeremias. A ideia me deu calafrios. Naquela noite, escrevi no meu diário sobre essa preocupação, sobre como via no Alcides sinais que me assustavam, sobre como queria ajudá-lo, mas não sabia como, sobre como temia que a história se repetisse, de alguma forma terrível que eu ainda não conseguia imaginar. Depois de escrever, fiquei um tempo olhando para as páginas preenchidas com minha letra pequena e apertada. E então, como um raio em dia claro, tive uma ideia. E se eu usasse o poder das palavras não apenas para expressar minha dor, mas para mudar as coisas? Para intervir antes que fosse tarde demais? No dia seguinte, esperei o Alcides voltar da escola. Estava sozinha em casa. Minha mãe tinha ido entregar uma costura, meu pai estava no trabalho e o Gumercindo estava brincando na casa de um amigo. Era a oportunidade perfeita. Quando o Alcides entrou, jogando a sacola de livros num canto, abordei ele na cozinha. "Você não vai acreditar no que eu ouvi", comecei, mantendo a voz baixa, como quem conta um segredo. Ele me olhou desconfiado. "O quê?" "Aquele seu amigo, o que estava fumando com você ontem. Ouvi ele falando com outros meninos na praça. Tava rindo, dizendo que você é trouxa, que só anda com ele porque ele deixa você fumar os restos dos cigarros dele." A mentira saiu fácil, fluida. Nem parecia que era eu falando. Mas o efeito foi imediato. O rosto do Alcides ficou vermelho de raiva. "O Toninho falou isso?" "Aquele filho da..." "Falou", confirmei, fingindo indignação. "Falou que você é igual a um cachorrinho, seguindo ele para todo lado, fazendo tudo que ele manda." O Alcides socou a parede furioso. "Vou quebrar a cara dele amanhã. Quem ele pensa que é?" "Não sei se vale a pena", respondi, dando de ombros. "Ele é mais velho, mais forte. E além disso, mãe ia ficar sabendo que você anda fumando escondido." Ele parou, pensativo. Eu podia quase ver as engrenagens girando na cabeça dele, avaliando as opções. "Mas se fosse você", continuei, como quem não quer nada, "eu parava de andar com ele. Mostrava que não preciso dele para nada. Tem gente muito melhor para ser amigo, gente que te respeita de verdade." O Alcides não respondeu, mas vi que minhas palavras tinham plantado uma semente. Nos dias seguintes, notei que ele não saía mais correndo depois da escola para encontrar os amigos. Começou a voltar direto para casa, ou às vezes ficava na biblioteca como fazia antes. Uma pequena vitória. Pequena, mas significativa. Tinha usado palavras, mentiras, é verdade, mas com boa intenção, para mudar o curso das coisas, para proteger meu irmão de um caminho destrutivo. A sensação de poder foi inebriante. Eu, que por tanto tempo tinha me sentido impotente, vítima das circunstâncias, dos desejos perversos dos outros, agora tinha encontrado uma forma de agir, de influenciar, de controlar. Nas semanas seguintes, continuei minha campanha silenciosa. Quando via o Alcides conversando com algum menino que eu considerava má influência, encontrava um jeito de semear discórdia entre eles. Uma palavra aqui, uma insinuação ali. Nada muito óbvio, nada que pudesse ser rastreado até mim. Apenas pequenos venenos linguísticos, cuidadosamente administrados. E funcionava. O Alcides foi se afastando daqueles meninos, voltando aos poucos a ser o garoto estudioso e quieto que sempre tinha sido. Começou a me procurar mais, a pedir ajuda com as lições, a querer ler os livros que Dona Ordália me emprestava. Meu experimento com o poder das palavras tinha sido um sucesso. Mas ainda havia um problema maior. Uma sombra que pairava sobre nossa casa, nossa família, minhas noites de sono. O Gumercindo. Meu irmão caçula, agora com 9 anos, estava mudando também, mas de uma forma diferente do Alcides. Sempre tinha sido um menino alegre, cheio de vida,
o raio de sol da nossa família. Mas depois da tragédia, depois da perda dos 2 irmãos mais velhos, um para a morte, outro para a fuga, algo nele se apagou. Se tornou quieto, retraído. Tinha pesadelos frequentes, acordando a casa com seus gritos no meio da noite. Na escola, a professora relatava que ele tinha dificuldade de se concentrar, de fazer amigos, de participar das atividades. Meus pais, ainda lutando com seu próprio luto, não tinham energia para lidar com isso. Minha mãe dava remédios caseiros para ele dormir melhor. Meu pai ocasionalmente perdia a paciência e gritava com ele. Mas na maior parte do tempo, o Gumersindo era deixado à própria sorte. Um fantasminha na nossa casa de fantasmas. Me partia o coração vê-lo assim. De todos nós, ele era o que menos entendia o que tinha acontecido, o porquê de nossa família ter implodido da noite para o dia. Tentei várias vezes conversar com ele, mas ele se fechava como uma concha, respondendo apenas com monossílabos ou encolhendo os ombros. Uma noite, acordei com seus gritos. Mais um pesadelo. Corri para o quarto dos meninos e o encontrei sentado na cama, tremendo, os olhos arregalados de terror. O Alcides, deitado no colchão ao lado, apenas se virou para a parede, puxando o cobertor sobre a cabeça, acostumado demais com aquela cena para se importar. Sentei na beira da cama do Gumersindo e o abracei, sentindo seu corpinho magro tremer contra o meu. Tá tudo bem, sussurrei, acariciando seus cabelos. Foi só um sonho ruim. Já passou. Ele se agarrou a mim como um náufrago a um pedaço de madeira. Sonhei com o Jeremias. Ele sussurrou de volta, a voz embargada. Ele estava todo coberto de sangue, me chamando para ir com ele. Um arrepio percorreu minha espinha. Foi só um sonho, repeti, tentando convencer a ele e a mim mesma. O Jeremias não vai te levar para lugar nenhum. Mas ele parecia tão real, insistiu o Gumersindo. E tão bravo. Dizia que eu ia me arrepender, que toda a família ia se arrepender. Aquilo me preocupou. Não era a primeira vez que o Gumersindo sonhava com o Jeremias, mas nunca tinha sido tão vívido, tão ameaçador. Gumersindo, falei, depois de um momento de hesitação. Você lembra do que aconteceu naquele dia? O dia que o Jeremias partiu? Ele assentiu devagar. Lembro que ele e o Osmar brigaram, que tinha muito sangue, que o pai levou ele para o hospital, mas ele não voltou. E você lembra por que eles brigaram? Ele franziu a testa pensando. Por causa de dinheiro, não foi? O Jeremias pegou o dinheiro da avó. Sim, mas... Você lembra que ele falou alguma coisa sobre mim? Sobre o quartinho? O Gumersindo balançou a cabeça. Não. Só lembro da briga, do sangue. E depois o Osmar sumiu também. Respirei aliviado. Pelo menos ele tinha sido poupado desse detalhe sórdido. Ou se tinha ouvido, não tinha entendido o que significava. O Jeremias era doente, Gumersindo, falei, escolhendo as palavras com cuidado. Não da cabeça como a gente pensa, mas do coração. Ele fazia coisas ruins, machucava pessoas. O Gumersindo me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes. Ele machucava você, Sina? A pergunta direta me pegou de surpresa. Por um momento, pensei em mentir, em protegê-lo da verdade horrível. Mas então, lembrei do poder das palavras. Não apenas de ferir, mas também de curar, de esclarecer, de libertar. Sim, respondi, a voz baixa, mas firme. Ele me machucava, de um jeito que ninguém deveria machucar outra pessoa, especialmente uma irmã. E o Osmar? O Osmar... No começo, ele deixava o Jeremias fazer isso. Ele até participava, de certa forma. Mas depois ele mudou de ideia. Decidiu me proteger. Foi por isso que eles brigaram naquele dia. O Gumersindo processou essa informação por um momento. O rostinho sério, pensativo. Então, o Osmar era bom ou mau? Suspirei. Como explicar essas complexidades para uma criança? Como fazer ele entender que as pessoas não são totalmente boas ou más? Que todos nós temos sombras e luzes dentro de nós, lutando pela dominância. O Osmar era humano, respondi finalmente. Fez coisas ruins, mas também fez coisas boas. No final, escolheu fazer o certo, mesmo que de um jeito errado. Não sei se ele entendeu completamente, mas pareceu aceitar essa explicação.
Ficamos em silêncio por um tempo, abraçados na escuridão do quarto, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Gumersindo, falei depois de um tempo, quero que você saiba de uma coisa. O Jeremias não pode te machucar, nem em sonhos, nem na vida real. Ele se foi e não volta mais. E eu nunca vou deixar ninguém te machucar como ele me machucou, entendeu? Ele assentiu, apertando minha mão. Entendi, Sina. E se tiver mais pesadelos, pode me chamar. Sempre, não importa a hora. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno que via nele em muito tempo. Tá bom. Posso dormir com você hoje? Pode, respondi, ajudando ele a levantar. Vem, vamos pro meu cantinho. Aquela conversa marcou uma virada na minha relação com o Gumersindo. Nos dias e semanas seguintes, notei uma mudança nele. Os pesadelos diminuíram. Ele voltou a sorrir mais, a brincar, a ser um pouco daquele menino alegre que tinha sido antes da tragédia. Começou a me seguir pela casa como uma sombrazinha, querendo ajudar nas tarefas, querendo ouvir as histórias que eu lia nos livros da Dona Ordália, querendo estar sempre por perto. E eu descobri que gostava desse papel de protetora, de mentora. Era como se depois de tanto tempo sendo vítima, eu finalmente pudesse ser outra coisa. Uma salvadora, uma guardiã, uma luz na escuridão para alguém que precisava. Mas ainda havia uma sombra que precisava ser confrontada. Uma presença na nossa casa que, mesmo depois de quase 2 anos, ainda envenenava o ar que respirávamos, ainda assombrava nossas noites, ainda governava nossas vidas de formas que nem todos percebiam. O fantasma do Jeremias. Não um fantasma literal, claro. Não acreditava que seu espírito vagava pelos corredores de nossa casa, apesar dos pesadelos do Gumersindo. O fantasma a que me refiro era mais insidioso, mais persistente. Era a presença dele em nossas memórias, em nossos silêncios, em nossas interações não ditas. Estava nos olhos da minha mãe quando olhava para a cadeira vazia à mesa onde ele costumava sentar. Estava na recusa do meu pai em falar sobre o passado, em sua insistência em fingir que nada tinha acontecido. Estava na forma como evitávamos certas partes da casa, certos assuntos, certas lembranças. E, mais perturbador, estava na forma como via o Alcides às vezes olhar para mim quando achava que eu não estava prestando atenção. Um olhar que me lembrava perigosamente do olhar do Jeremias, antes de tudo começar. Um olhar que fazia meu sangue gelar nas veias. Foi um desses olhares numa tarde de domingo, enquanto ajudava minha mãe a estender roupa no varal, que me fez perceber que ainda não estava segura, que o ciclo poderia se repetir se eu não fizesse algo para quebrá-lo definitivamente. Voltei ao meu diário naquela noite, escrevendo freneticamente à luz de vela, tentando organizar meus pensamentos, meus medos, meus planos. Se as palavras tinham poder para mudar o comportamento do Alcides com seus amigos, para confortar o Gumersindo em seus pesadelos, que poder teriam para exorcizar de vez o fantasma do Jeremias de nossa casa, de nossas vidas? A resposta veio a mim como uma revelação, clara e terrível ao mesmo tempo. Para derrotar o fantasma, precisava confrontá-lo, trazer à luz o que tinha ficado nas sombras por tanto tempo, quebrar o silêncio que nos amarrava, que nos sufocava, que nos mantinha presos naquele limbo de dor não resolvida. Precisava contar a verdade. Não toda a verdade, talvez. Havia detalhes sórdidos que ninguém precisava saber, horrores que era melhor deixar enterrados. Mas a essência, o cerne daquela escuridão que tinha envenenado nossa família, isso precisava ser exposto, confrontado, processado. Tomada a decisão, o próximo passo era o mais difícil. Como fazer isso? Com quem começar? Como colocar em palavras algo tão terrível, tão doloroso, que tinha escondido por tanto tempo, até mesmo de mim mesma? Decidi começar pelo Alcides. Ele era o mais velho depois de mim agora, o que tinha mais memórias do tempo antes da tragédia. E também, o que mais me preocupava, com aqueles olhares, aquela raiva latente que às vezes explodia por motivos triviais, aquela admiração não resolvida pelo irmão mais velho que tinha perdido. Esperei uma oportunidade, que veio numa tarde em que meus pais tinham ido ao mercado na cidade vizinha, levando o Gumersindo com eles. Estávamos sozinhos em casa, eu e o Alcides. Ele estava no quintal,
consertando uma cadeira quebrada, tarefa que antes seria do Jeremias. Me aproximei casualmente, oferecendo um copo de água, que ele aceitou com um aceno de cabeça. Fiquei observando ele trabalhar por um tempo, reunindo coragem para o que vinha a seguir. Alcides, comecei, a voz mais firme do que me sentia por dentro. Preciso te contar uma coisa, sobre o Jeremias, sobre o que realmente aconteceu antes dele partir. Ele parou o que estava fazendo, me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. Que tem? Respirei fundo. Era agora ou nunca. Você lembra do que ele falou naquele dia? Sobre mim e o quartinho? O Alcides franziu a testa, tentando lembrar. Mais ou menos. Falou alguma coisa sobre você chorar, não foi? Sim, confirmei, sentindo o coração acelerar. Ele falou para perguntar para mim sobre o que a gente fazia no quartinho, sobre como eu chorava. E eu nunca contei para ninguém o que realmente acontecia lá, o que eles faziam comigo. O Alcides largou o martelo que segurava, toda a sua atenção voltada para mim agora. Eles quem? O Jeremias e o Osmar. No começo era só o Jeremias, mas depois o Osmar também participava. E então, com palavras hesitantes no começo, mas que foram ganhando força à medida que avançava, contei ao meu irmão uma versão editada do horror que tinha vivido. Contei sobre os abusos, sobre as apostas, sobre a humilhação, sobre o medo constante. Não entrei em detalhes gráficos, mas disse o suficiente para que ele entendesse a monstruosidade do que tinha acontecido sob nosso próprio teto. Enquanto falava, observava o rosto dele mudar. Choque, depois raiva, depois uma espécie de compreensão horrorizada. Quando terminei, ele estava pálido, as mãos tremendo ao seu lado. Por que você nunca contou? Ele perguntou, a voz rouca. Por que não pediu ajuda? A quem? Mãe e pai mal notavam o que acontecia debaixo do nariz deles. E eu tinha medo. Medo que não acreditassem em mim. Medo do que o Jeremias faria se eu contasse. Medo de destruir o que restava da nossa família. Ele assentiu devagar, processando tudo. E o Osmar? Ele participava mesmo disso? No começo, sim. Mas depois ele mudou de ideia. Começou a me proteger. Foi por isso que eles brigaram naquele dia. Não foi só pelo dinheiro. Foi por mim. E o Alcides ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão, para suas mãos, para qualquer lugar menos para mim. Finalmente, ele levantou os olhos, e o que vi neles me surpreendeu. Não havia julgamento, não havia descrença. Havia apenas uma tristeza profunda e algo mais. Uma espécie de determinação. Eu sinto muito, Gersina. Ele disse, a voz embargada. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Que você tenha passado por isso sozinha. Que eu não tenha percebido, não tenha ajudado. Você era só uma criança, respondi, sentindo um nó na garganta. Não tinha como saber, não tinha como ajudar. Mesmo assim, ele insistiu. Devia ter notado algo. Devia ter, não sei, feito alguma coisa. Não é sua culpa, afirmei, com mais convicção do que tinha sentido em muito tempo. A culpa é deles, só deles. Ele assentiu, parecendo um pouco mais velho, um pouco mais sábio de repente. Por que está me contando isso agora? Era a pergunta que eu temia, e ao mesmo tempo a que mais precisava responder. Porque tenho medo, admiti, a voz baixa. Medo que o que aconteceu não tenha realmente acabado. Que o espírito do Jeremias ainda esteja aqui, de alguma forma. Não como um fantasma, mas como uma sombra, uma influência. E tenho medo que essa influência alcance você, ou o Gumersindo. Ele me olhou, confuso. Como assim? Às vezes, falei, escolhendo as palavras com cuidado. Vejo você olhar para mim de um jeito que me lembra ele. Ou falar de um jeito que me lembra ele. E isso me assusta, Alcides, me assusta muito. Ele empalideceu ainda mais, parecendo genuinamente horrorizado. Eu jamais faria algo assim, Gersina. Nunca. Eu sei, apressei-me em dizer, vendo a dor em seus olhos. Eu sei que não faria intencionalmente. Mas o Jeremias, ele tinha um jeito de influenciar as pessoas, de fazê-las querer ser como ele, querer sua aprovação. Fez isso com o Osmar. E temo que,
mesmo depois de morto, esteja fazendo isso com você. O Alcides ficou em silêncio novamente, pensativo. Quando falou, sua voz tinha uma determinação que nunca tinha ouvido antes. Não vai acontecer, ele afirmou. Não vou deixar. Nunca quis ser como o Jeremias. Sempre quis ser como o pai, trabalhador, honesto. Ou como você, inteligente, forte. Nunca como ele. Não sei porquê, mas acreditei nele. Talvez fosse a convicção em sua voz, a sinceridade em seus olhos. Ou talvez fosse apenas minha necessidade desesperada de acreditar, de confiar, de ter pelo menos um aliado naquela casa de sombras. Obrigada, falei, sentindo um peso sair dos meus ombros, por acreditar em mim, por entender. Ele se levantou, hesitou por um momento, e então fez algo que não fazia desde que éramos pequenos. Me abraçou. Um abraço desajeitado, de adolescente, mas sincero. Nunca mais vai acontecer, ele prometeu, a voz abafada contra meu cabelo. Não vou deixar. Vou proteger você, Gersina. E o Gumercindo também. Naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos superar as sombras do passado. De que pudéssemos reconstruir algo das ruínas de nossa família. De que a história não precisava se repetir, o ciclo poderia ser quebrado. O poder das palavras, mais uma vez, tinha provado seu valor. Não apenas para ferir, para manipular, para destruir, mas para curar, para unir, para transformar. E enquanto voltávamos juntos para dentro de casa, lado a lado, senti que tinha dado um passo importante em direção à minha própria libertação. Não estava mais sozinha com meus segredos, com meus medos. Tinha um aliado, um protetor, um irmão de verdade. O fantasma do Jeremias ainda estava lá, nas sombras da nossa casa, nas memórias que nunca desapareceriam completamente. Mas agora, pela primeira vez, senti que talvez, apenas talvez, pudéssemos vencê-lo juntos. Os meses que se seguiram à minha conversa com o Alcides trouxeram uma paz que eu nunca imaginei ser possível em nossa casa. Era como se aquelas palavras, aquela verdade compartilhada, tivessem aberto uma janela em um quarto há muito tempo fechado, deixando entrar ar fresco e luz do sol. Não que tudo tivesse mudado da noite para o dia, claro. As feridas ainda estavam lá, profundas e doloridas. Mas agora havia algo novo também. Uma aliança, um entendimento, uma proteção mútua. O Alcides cumpriu sua promessa de me proteger e ao Gumercindo também. Notei como ele passou a ficar mais atento, mais presente. Se antes ele vivia no próprio mundo, agora parecia sempre estar de olho em quem entrava na casa, em quem se aproximava de mim ou do nosso irmão mais novo. Quando meu pai bebia demais e ficava com aquele olhar perigoso que todos conhecíamos bem, era o Alcides que inventava uma desculpa para me tirar da sala, para levar o Gumercindo para fora, para afastar a gente do perigo. Tinha quase 14 anos nessa época, e o Alcides, 13. Éramos ainda crianças, de muitas formas, mas a vida já tinha nos ensinado lições que muitos adultos nunca aprendem. Sobre dor, sobre perda, sobre o mal que pode existir até mesmo dentro daqueles que deveriam nos proteger. Mas também sobre força, sobre resistência, sobre o poder de se reconstruir a partir dos cacos. Foi nessa época que recebi uma notícia que mudaria tudo de novo. Dona Ordália me chamou depois da aula, o rosto sério, mas com um brilho de excitação nos olhos. Gersina, ela disse, sentando-se ao meu lado como fazia quando tinha algo importante para contar. Lembra daquele concurso de redação que você participou no mês passado? Sobre o Brasil que queremos? Assenti, me lembrando da redação que tinha escrito com tanto cuidado, falando sobre um país sem fome, sem desigualdade, onde todas as crianças pudessem estudar e sonhar. Você ganhou, ela anunciou, um sorriso abrindo em seu rosto. Ganhou o primeiro lugar na categoria juvenil. Fiquei em choque por um momento, sem conseguir processar o que aquilo significava. Ganhei? Mesmo? Mesmo. E sabe o que isso significa? Você vai receber uma bolsa de estudos para continuar seus estudos no Colégio das Freiras em Barbacena. Tudo pago.
Moradia no internato, alimentação, uniformes, livros. Tudo, Gersina. O mundo pareceu girar ao meu redor. Uma bolsa de estudos? Um internato em Barbacena? Sair de São João del Rei? Da minha casa? Da minha família? Mas meus pais nunca vão deixar, falei, a realidade se impondo sobre o sonho. Precisam de mim em casa para ajudar com tudo. Dona Ordália apertou minha mão, seu olhar determinado. Deixe que eu falo com eles. Vou explicar a oportunidade única que é essa. Como pode mudar sua vida? E se precisar, falo com o padre Antônio também, para ele convencer seus pais. Saí da escola naquele dia com a cabeça nas nuvens, o coração batendo entre o medo e a esperança. Uma chance de sair, de estudar, de ter um futuro diferente. Era tudo que eu sempre tinha sonhado. E, ao mesmo tempo, me assustava profundamente. Como seria viver longe de casa? Longe do Alcides e do Gumercindo? Como eles ficariam sem mim para protegê-los? Quando cheguei em casa, não contei nada para ninguém. Queria esperar, ver se a Dona Ordália conseguiria mesmo convencer meus pais antes de criar esperanças ou medos. Mas naquela noite, deitada no meu cantinho atrás da cortina de retalhos, não consegui dormir. Minha mente fervilhava com possibilidades, com sonhos, com temores. 2 dias depois, Dona Ordália apareceu em nossa casa, acompanhada pelo padre Antônio. Meu pai, surpreso com a visita inesperada, convidou os dois para entrar, oferecendo o melhor banco da sala, aquele que não estava quebrado. Minha mãe, envergonhada pela simplicidade de nossa casa, correu para fazer um café. Fiquei no canto da sala, quase escondida atrás da porta da cozinha, ouvindo enquanto Dona Ordália explicava sobre o concurso, sobre minha redação premiada, sobre a bolsa de estudos. Falou com eloquência sobre a oportunidade única que era aquela, sobre como poderia mudar minha vida, abrir portas que de outra forma permaneceriam fechadas. Sua filha é excepcional, seu Odorico, ela disse, a voz cheia de convicção. Tem uma inteligência rara, uma sensibilidade, uma capacidade de expressão que nunca vi em outra aluna. Seria um desperdício não dar a ela essa chance. Meu pai ouviu tudo em silêncio, o rosto impassível como sempre. Quando Dona Ordália terminou, ele se virou para o padre Antônio. E o senhor, padre? O que acha disso? O padre, um homem de meia idade com olhos bondosos, assentiu gravemente. Acho que é a vontade de Deus, seu Odorico. Esse talento que sua filha tem, essa oportunidade que surgiu, não são coincidências. São providências divinas. E quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Vi meu pai considerar isso, o argumento religioso claramente tendo mais peso para ele do que qualquer apelo à educação ou ao futuro. Finalmente, ele se virou para minha mãe. Adelina, o que você acha? Minha mãe, que tinha servido o café e se sentado quieta em um canto, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia tristeza ali, uma certa resignação, mas também algo mais... orgulho, talvez? Esperança? Acho que ela deve ir, minha mãe disse finalmente, a voz baixa mas firme. Se Deus abriu essa porta, quem somos nós para fechá-la? Meu coração deu um salto. Eles estavam considerando, realmente considerando deixar eu ir. Mas quem vai ajudar com a casa? Meu pai argumentou franzindo a testa. Quem vai cuidar do Gumercindo? Ajudar com as costuras? A gente se vira, minha mãe respondeu com uma determinação que raramente demonstrava diante do meu pai. O Alcides pode ajudar mais. Eu posso trabalhar um pouco mais. Não vamos impedir nossa filha de ter uma chance melhor na vida só porque precisamos dela aqui. Fiquei impressionada com minha mãe naquele momento. Ela, que sempre tinha sido tão submissa, tão resignada com seu destino, estava lutando pela minha chance de ter algo diferente, algo melhor. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo, pensando. Finalmente, suspirou profundamente. Está bem. Se é a vontade de Deus, se é a chance da menina ter uma vida melhor, ela pode ir. Tive que me segurar para não gritar de alegria, para não sair dançando pela sala. Em vez disso, fiquei quieta no meu canto, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Ia embora, ia estudar, ia ter uma chance de uma vida diferente. Os preparativos para minha partida começaram imediatamente. O colégio em Barbacena iniciaria o período letivo em 2 semanas
E havia muito a ser feito. Roupas para arrumar, documentos para providenciar, despedidas para fazer. O Alcides foi o primeiro que procurei depois da decisão. Encontrei ele no quintal, cortando lenha para o fogão. Vou embora, anunciei, sem rodeios. Ganhei uma bolsa para estudar em Barbacena, no Colégio das Freiras. Ele parou o que estava fazendo, me olhando com uma mistura de surpresa e algo que parecia tristeza. Quando? Em 2 semanas, ele assentiu lentamente, absorvendo a notícia. É bom, disse finalmente. Bom para você sair daqui, ter uma chance melhor. Mas e você? E o Gomercindo? Como vão ficar sem mim? Ele deu de ombros, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. A gente se vira. Já sou quase um homem. Posso cuidar do Gomercindo. Tenho medo, confessei, a voz baixa. Medo do que pode acontecer quando eu não estiver aqui. O Alcides largou o machado, se aproximando de mim com uma expressão séria. Não precisa ter medo, Sina. Eu entendi o que você me contou, sobre o Jeremias, sobre o que ele fez. E prometo que nunca, nunca vou ser como ele. Vou proteger o Gomercindo como você me protegeu. Quis acreditar nele. Realmente quis. Mas havia um medo persistente, uma sombra que não conseguia afastar completamente. E se o Alcides mudasse sem mim por perto? E se aquele fantasma, aquela influência maligna do Jeremias, encontrasse uma brecha para entrar novamente em nossa família? Foi então que tive uma ideia. Uma ideia nascida daquele poder das palavras que tinha descoberto, daquela capacidade de moldar realidades, de influenciar comportamentos, de criar e destruir alianças. Alcides, falei, mantendo a voz baixa, mesmo que estivéssemos sozinhos no quintal. Tem uma coisa que você precisa saber. Algo que nunca contei a ninguém, nem mesmo a você naquele dia. Ele me olhou, curioso. O quê? Antes de morrer, o Jeremias me disse algo. Algo sobre você. Era uma mentira, claro. Mas uma mentira com propósito, com intenção, com um objetivo maior que a simples verdade. O que ele disse? Perguntou o Alcides, visivelmente tenso. Disse que você seria o próximo, que tinha visto algo em você, uma semelhança com ele. Que quando ele não estivesse mais aqui, você assumiria o lugar dele. O rosto do Alcides empalideceu. Isso não é verdade. Eu nunca seria como ele. Eu sei. Apressei-me a dizer, colocando a mão em seu braço. Eu sei que você não seria. Mas ele pensava que sim. E isso me assusta, Alcides. Me assusta pensar que ele viu algo em você que talvez nem você mesmo saiba que existe. Ele recuou um passo, como se minhas palavras fossem um golpe físico. Não tem nada dele em mim, Gersina. Nada. Então prove, desafiei, olhando fixamente em seus olhos. Prove que ele estava errado. Seja diferente em tudo. Seja gentil quando ele seria cruel. Seja honesto quando ele mentiria. Seja protetor quando ele seria predador. O Alcides engoliu em seco, assentindo devagar. Vou provar. Você vai ver. Quando voltar nas férias, vai ver que ele estava errado sobre mim. E o Gomercindo? Perguntei, pressionando o ponto. Vai protegê-lo como eu protegi você? Com minha vida. Ele prometeu, a voz firme apesar do rosto pálido. Ninguém vai tocar nele enquanto eu estiver por perto. Ninguém. Senti um alívio cauteloso se espalhar pelo meu peito. A semente estava plantada. A aliança entre o Alcides e o fantasma do Jeremias, se é que alguma vez existiu, estava destruída. Agora havia uma nova aliança, uma nova promessa, um novo pacto, entre o Alcides e o Gomercindo, entre protetor e protegido. Mas ainda havia o Gomercindo. Como contar a ele que eu estava indo embora? Como garantir que ele ficaria bem, que entenderia, que não se sentiria abandonado? Encontrei ele na tarde seguinte, sentado na beira do riacho que passava perto de casa, jogando pedrinhas na água. Sentei ao lado dele, em silêncio por um tempo, apenas observando os círculos que as pedras faziam ao cair na água. Vou ter que ir embora por um tempo, Gomercindo. Falei finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Vou estudar numa escola, longe daqui. Ele parou de jogar pedras, me olhando com aqueles olhos grandes e tristes que tinha desde a tragédia. Por quanto tempo? Até as férias. Depois volto para visitar, mas terei que voltar para a da escola de novo. Ele assentiu, processando a informação.
É porque não gosta mais da gente? Da casa? Meu coração se apertou. Claro que não. Amo vocês mais que tudo. É uma oportunidade, entende? Uma chance de estudar, de aprender, de ter um futuro melhor. Vai ser médica? Ele perguntou, e havia um brilho de admiração em seus olhos que me pegou de surpresa. Não sei, respondi honestamente. Talvez professora como Dona Ordália, ou escritora. Mas seja o que for, um dia vou ganhar dinheiro suficiente para levar você e o Alcides para morar comigo, numa casa boa, numa cidade grande. Jura? Ele perguntou, os olhos se iluminando com esperança. Juro, respondi, pegando sua mão pequena entre as minhas. Mas enquanto isso, você precisa ser forte. Precisa estudar, ajudar a mãe e o pai, obedecer o Alcides. Ele fez que sim com a cabeça, sério. O Alcides disse que vai cuidar de mim agora, que vai ser como você. Sorri, aliviada por saber que o Alcides já tinha conversado com ele, já tinha assumido o papel de protetor. E vai mesmo. Mas você também precisa cuidar dele, entende? Vocês são irmãos, precisam cuidar um do outro. Ele assentiu novamente, parecendo mais velho, mais maduro do que seus 9 anos. Vou sentir sua falta, Sina. Eu também vou sentir sua falta, meu pequeno. Respondi, engolindo o nó que se formou na minha garganta. Mas vou escrever cartas. Muitas cartas. E quando voltar nas férias, vou trazer histórias de lugares que você nunca viu, de pessoas que você nunca conheceu. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rostinho de um jeito que não via há muito tempo. Promete? Prometo, respondi, selando o pacto com um abraço apertado. As 2 semanas seguintes passaram num borrão de preparações, de despedidas, de ansiedade e expectativa. Minha mãe costurou 2 saias e 3 blusas novas para mim, usando tecidos que tinha guardado para ocasiões especiais. Meu pai, num raro gesto de afeto, me deu uma caixinha de madeira que ele mesmo entalhara para guardar coisas importantes. Dona Ordália me presenteou com 3 livros, um dicionário, uma gramática e uma antologia de poesias brasileiras. E então, numa manhã de março, lá estava eu, com minha pequena mala de papelão, contendo tudo o que possuía no mundo, pronta para embarcar no trem que me levaria para Barbacena, para uma nova vida. A despedida na estação foi difícil. Minha mãe chorou, algo que raramente fazia em público. Meu pai, desconfortável com demonstrações de emoção, apenas apertou meu ombro com força e disse: "Faça valer a pena, menina." O Gumercindo se agarrou à minha saia, soluçando até o último momento. E o Alcides me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Não se preocupe, vou cuidar de tudo aqui, vou fazer você se orgulhar de mim." E então o trem chegou, apitando, soltando vapor imponente e assustador. Subi os degraus com pernas trêmulas, encontrei um assento perto da janela e acenei para minha família enquanto o trem começava a se mover, primeiro devagar, depois cada vez mais rápido, levando-me para longe de tudo que conhecia, de tudo que amava, de tudo que temia. Enquanto observava as casas de São João del Rei ficando cada vez menores, até desaparecerem no horizonte, senti uma mistura confusa de emoções. Medo do desconhecido, do que me esperava naquele internato de freiras em Barbacena. Tristeza por deixar minha família, especialmente meus irmãos que tanto precisavam de mim. Culpa por estar, de certa forma, escapando, deixando-os para trás. Mas havia também outra coisa, um sentimento que mal ousava admitir para mim mesma. Alívio. Alívio por estar saindo daquela casa onde tantas sombras ainda moravam. Alívio por estar deixando para trás o fantasma do Jeremias, os olhares ocasionais do meu pai depois de algumas cachaças, os silêncios pesados da minha mãe. Alívio por, finalmente, ter a chance de ser apenas Gersina. Não a filha, não a irmã, não a vítima, apenas eu mesma, com todas as possibilidades que isso implicava. E havia esperança também. Esperança de que a aliança que tinha destruído, aquela entre o Alcides e o fantasma do Jeremias, permanecesse destruída. Esperança de que a nova aliança que tinha ajudado a forjar entre o Alcides e o Gumercindo, baseada em proteção e cuidado mútuo, se fortalecesse na minha ausência. Esperança de que as sementes que tinha plantado, através do poder das minhas palavras, crescessem fortes e saudáveis.
O trem seguia seu caminho, cortando campos e montanhas, levando-me para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. E enquanto observava a paisagem passar, sentia algo estranho, algo que não sentia há muito tempo. Liberdade. A sensação de que, pela primeira vez na vida, meu destino estava em minhas próprias mãos. Não sabia o que me esperava em Barbacena, no Colégio das Freiras, na vida que estava por vir. Mas sabia uma coisa com certeza: nunca mais seria vítima. Nunca mais seria silenciada. Nunca mais deixaria que o mal, em qualquer de suas formas, destruísse o que eu amava sem lutar. O poder das palavras tinha me mostrado isso. Que mesmo nos momentos mais escuros, temos a capacidade de influenciar, de mudar, de transformar. E eu levava esse poder comigo, como uma arma secreta, uma ferramenta preciosa, um talismã contra as sombras que sempre ameaçariam voltar. O trem seguia seu curso, e eu seguia o meu. Para onde exatamente, só o tempo diria. Mas estava indo. E isso, por si só, já era uma vitória. Já se passaram tantos anos desde aquela manhã na estação de trem. Hoje, aos 83 anos, sentada na varanda da minha casa em Belo Horizonte, olhando para o jardim florido que plantei com minhas próprias mãos, ainda me lembro de tudo como se fosse ontem. O Colégio das Freiras em Barbacena foi meu primeiro passo para a liberdade. Não foi fácil no começo. As regras rígidas, o silêncio obrigatório durante as refeições, os olhares curiosos das outras meninas para a novata do interior com roupas simples e sotaque carregado. Mas tinha algo dentro de mim, uma força que nem eu mesma conhecia completamente, que me fez seguir adiante dia após dia. As freiras logo perceberam meu amor pelos livros, minha sede de conhecimento. Irmã Conceição, a bibliotecária, tornou-se minha primeira mentora, abrindo as portas daquele paraíso de livros que era a biblioteca do colégio. Leia tudo, Gersina, ela dizia. Conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você. Durante as férias, voltava para São João del Rei. A primeira volta foi a mais difícil. Tinha medo do que encontraria, das mudanças que poderiam ter ocorrido na minha ausência. Mas para meu alívio, encontrei o Alcides cumprindo sua promessa. Tinha se tornado o protetor do Gumercindo, mantendo-o seguro, ajudando-o na escola, sendo o irmão mais velho que nunca tivemos de verdade. Você está diferente, Sina, o Alcides me disse durante aquela primeira visita. Tem um brilho nos olhos. Parece livre. E era verdade. Cada mês longe de São João del Rei, longe daquela casa, longe das sombras do passado, me transformava um pouco mais. Como uma planta que finalmente encontra a luz depois de crescer nas sombras, eu florescia. Os anos no internato passaram rápido. Me formei com honras, ganhando uma nova bolsa para continuar os estudos na escola normal em Belo Horizonte. Ia me tornar professora, como Dona Ordália, minha primeira inspiração. Foi nessa época que recebi a notícia. Meu pai tinha falecido. Um acidente na fábrica, uma máquina que falhou, uma vida que se apagou em instantes. Voltei para o enterro, o coração pesado não de tristeza, mas de um sentimento complexo que não conseguia nomear. Nunca tínhamos sido próximos, meu pai e eu. Ele nunca tinha sido cruel, mas também nunca tinha sido verdadeiramente presente, verdadeiramente protetor, verdadeiramente pai. No enterro, notei como o Alcides, então com 17 anos, segurava firme a mão da nossa mãe. Como ele consolava o Gumercindo, então com 13. Como ele tinha assumido o papel de homem da casa com uma dignidade silenciosa que me encheu de orgulho. Minha mentira, minha manipulação de anos atrás, tinha dado frutos que eu jamais poderia prever. Tinha criado não um monstro como o Jeremias, mas um protetor, um homem de verdade. Depois do enterro, minha mãe me chamou para um canto. Sua avó deixou uma casa pequena na cidade, ela disse. Estou pensando em vender o sítio, ir para lá com os meninos. O Alcides já arrumou trabalho na loja do seu Gumercindo. O Gumercindo está indo bem na escola. Vai ser melhor para nós. Concordei, aliviada por saber que estariam na cidade, mais perto de recursos, mais longe da casa onde tantas sombras ainda moravam. Voltei para Belo Horizonte, para meus estudos, para a nova vida que estava construindo.
Mandava dinheiro todo mês, visitava quando podia, mantinha contato por cartas. Aos poucos, a ferida foi cicatrizando, nunca desaparecendo completamente, mas se tornando uma marca menos dolorosa, um lembrete do que tinha sobrevivido, do que tinha superado. Me formei na escola normal e comecei a dar aulas numa escola pública de Belo Horizonte. Amava meu trabalho, amava ver os olhos das crianças se iluminarem quando aprendiam algo novo, quando descobriam o poder transformador das palavras e do conhecimento. Foi numa festa de professores que conheci o Joaquim. Ele ensinava matemática numa escola próxima, era viúvo, tinha um sorriso gentil e olhos que inspiravam confiança. Nossa aproximação foi lenta, cautelosa, principalmente da minha parte. Os horrores do passado tinham deixado marcas profundas, tornando difícil confiar, se abrir, se permitir ser vulnerável. Mas o Joaquim foi paciente. Não pressionou, não exigiu, não questionou. Simplesmente esteve lá, constante como uma rocha, gentil como uma brisa de verão. E aos poucos, muito aos poucos, as muralhas que tinha construído ao redor do meu coração foram cedendo. No dia em que finalmente contei a ele sobre o meu passado, não tudo, não os detalhes mais sórdidos, mas o suficiente para que entendesse as cicatrizes que carregava, ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse: Gersina, você é a pessoa mais forte que já conheci e prometo que, enquanto eu viver, ninguém nunca mais vai te machucar assim. Acreditei nele. E pela primeira vez, desde aqueles dias terríveis em São João del Rei, permiti que alguém realmente se aproximasse, realmente me conhecesse, realmente me amasse. Nos casamos num domingo de primavera, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Minha mãe veio, junto com o Alcides e o Gumercindo. O Alcides, já um homem de 22 anos, trabalhando como gerente da loja onde tinha começado como auxiliar. O Gumercindo, com 18, prestes a começar a faculdade de Direito, graças a uma bolsa que consegui para ele através da escola onde lecionava. Foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Tinha um trabalho que amava, um marido que me respeitava e me adorava. Uma família que, apesar de todas as tragédias e dificuldades, tinha encontrado seu caminho. As sombras do passado ainda apareciam ocasionalmente, em pesadelos, em momentos de insegurança, em reações exageradas a situações que lembravam, mesmo que vagamente, aqueles tempos terríveis, mas já não controlavam minha vida, não definiam quem eu era. Tivemos uma filha, a Helena, nomeada em homenagem à minha sogra. E então, 3 anos depois, um filho, o Antônio, nome do meu sogro. Criei meus filhos com todo o amor, toda a proteção, toda a liberdade que não tive. Contei histórias, ensinei valores, mostrei a eles o poder transformador das palavras e do conhecimento. E sempre, fiquei atenta a qualquer sinal, qualquer indício de que as sombras do passado pudessem ameaçar meus filhos. Não como uma obsessão, não como um medo paralisante, mas como uma vigilância consciente, uma determinação feroz de quebrar qualquer ciclo antes mesmo que pudesse começar. Os anos foram passando. Minha mãe faleceu pacificamente durante o sono, aos 72 anos. O Alcides se casou, teve 3 filhos, expandiu o negócio que agora era seu, construiu uma vida sólida e respeitável em São João del Rei. O Gumercindo se formou em Direito, mudou-se para o Rio de Janeiro, tornou-se um advogado respeitado, defensor de causas sociais. E o Osmar? O Osmar. Por muitos anos não soubemos nada dele. Era como se tivesse desaparecido da face da terra naquele dia em que fugiu após a morte do Jeremias. Até que um dia, quase 20 anos depois, recebi uma carta com um selo estrangeiro. Querida irmã, começava a carta. Espero que esta encontre você bem, feliz, em paz. Estou escrevendo da Argentina, onde vivo há muitos anos. Construí uma vida aqui, longe do passado, longe das sombras. Tenho uma esposa, 2 filhos. Sou carpinteiro, trabalho com as mãos, construo ao invés de destruir. A carta continuava, contando brevemente sobre sua vida, suas escolhas, seu arrependimento pelo passado. E terminava com um pedido. Não peço seu perdão, Gersina.
Sei que o que fiz, o que permiti que fosse feito, é imperdoável. Só quero que saiba que nunca esqueci, nunca deixei de me arrepender, nunca deixei de torcer pela sua felicidade, mesmo de longe. Chorei ao ler aquelas palavras. Chorei pelo menino que o Osmar tinha sido, pelo homem que tinha se tornado, pelo horror que tínhamos compartilhado, pela redenção que ele parecia ter encontrado à sua maneira. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para processar, para decidir se queria reabrir aquela porta, restabelecer aquela conexão. Finalmente, meses depois, enviei uma resposta curta, contando um pouco sobre minha vida, minha família, evitando tocar diretamente no passado. Terminei com: espero que você tenha encontrado paz, Osmar. Eu encontrei a minha. Mantivemos um contato esporádico desde então. Cartas ocasionais, notícias familiares, sempre dançando ao redor das sombras do passado, sem nunca realmente confrontá-las diretamente. Era o suficiente. Era o que podíamos oferecer um ao outro após tudo o que tinha acontecido. A vida seguiu seu curso. Meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos. O Joaquim e eu envelhecemos juntos, compartilhando alegrias, superando dificuldades, construindo uma vida que, apesar de simples, era rica em amor, em respeito, em paz. Quando o Joaquim partiu, há 5 anos, após uma longa batalha contra o câncer, achei que não sobreviveria à dor. Mas sobrevivi, como sempre tinha sobrevivido, como tinha aprendido a sobreviver desde aqueles dias terríveis em São João del Rei. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de seu início trágico, foi plena, significativa, vitoriosa. Vejo os rostos dos meus filhos, dos meus netos, e sei que consegui quebrar o ciclo. Que as sombras do passado, por mais poderosas que fossem, não conseguiram se estender até a próxima geração. Que o poder das palavras, aquele mesmo poder que descobri ainda menina, manipulando meus irmãos para proteger a mim mesma e a eles, serviu no final para criar, para ensinar, para curar e não para destruir. E o que aprendi depois de toda essa jornada? Que somos mais fortes do que imaginamos, que as feridas mais profundas podem cicatrizar, mesmo que deixem marcas, que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais absoluta, e que, no final, o que define nossa vida não são as coisas terríveis que nos acontecem, mas como escolhemos responder a elas. É isso que queria compartilhar com vocês hoje, meus queridos que me assistem. Essa história dolorosa, mas também de esperança e superação. Espero que de alguma forma ela toque seus corações, faça vocês refletirem, talvez até ajude alguém que esteja passando por momentos difíceis. Se gostaram da minha história, por favor, deixem um like aí embaixo e se inscrevam no canal para acompanhar mais histórias de vovós como eu, que carregam marcas profundas, mas também muita sabedoria para compartilhar. E não esqueçam de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós, mulheres que, como eu, transformaram dor em força e encontraram maneiras de seguir em frente mesmo depois das piores tempestades. Quem sabe você não encontra um pouquinho de si mesmo ou de alguém que conhece nessas histórias? Obrigada por me ouvirem. Esta vovó aqui fica com o coração quentinho, sabendo que não está mais sozinha com suas memórias. Que Deus abençoe todos vocês.